Hoje Daniel completa um mês de vida e em comemoração vamos ter uma semana de vídeos do enxoval até o nascimento. Lá no Instagram eu comentei que eu havia deletado todos os vídeos sem querer. Eu quase desisti de postar esses vídeos, mas como tinha prometido compartilhar tudo sobre o enxoval, eu fiz tudo outra vez e deu muito trabalho, viu? Ainda mais agora que eu tenho que cuidar de dois. Então, se você ainda não deixou o like, aperta esse botão, nem que seja somente por pena. Vou compartilhar com vocês todas as compras que fizemos e onde compramos cada coisa. A limpeza do quarto, aqui dá muito mofo, eu tive que fazer uma limpeza para tirar o mofo do quarto. A decoração linda e simples que eu mesma fiz, sem ter que gastar um rim. E a mala maternidade, se tem alguma diferença da mala maternidade de Portugal para a mala maternidade do Brasil. E também o parto e a nossa estadia no hospital até a chegada em casa e os primeiros dias. Vai ser uma semana cheinha de conteúdo. E hoje eu já quero começar contando pra vocês minha experiência com enxovais de bebê. Tudo que deu certo e errado pra mim. E o que eu fiz no meu primeiro enxoval no Brasil, que eu não repeti no segundo enxoval aqui em Portugal. O vídeo tá grande, mas tá interessante. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Eu queria pedir a vocês, antes de mais nada, ignorem o meu olho. Eu acho que nasceu um terçol. E aí eu tô pedindo pra vocês ignorarem, porque quando eu olho no espelho, eu fico agoniada. Então eu imagino que as pessoas também fiquem. Sem mais demora, vamos para o primeiro item da minha lista de erros. O meu primeiro item é o ninho. O ninho é um item muito polêmico. Há quem ame ninho, há quem odeie ninho. Eu, particularmente, eu não tenho nada contra ninho. Eu gostei muito de usar, inclusive, no meu primeiro enxoval. Mas no meu segundo, eu não vou repetir. Por quê? O ninho eu só usei até os 3 meses com Liam. Mesmo ele sendo aqueles ninhos que aumenta de tamanho, que teoricamente deveria acompanhar o crescimento do bebê, só que depois eu não senti mais necessidade de ter ninho. Quando o bebê é muito novinho, ele se mexe muito pouco. Mas quando ele faz 3 meses, ele começa a ganhar mais movimento, mais autonomia. Liam, quando fez 3 meses, ele já andava o berço todo dormindo. Eu colocava ele dentro do ninho, numa posição ali no meinho do ninho. Daqui a pouco ele tava pendurado pra fora do ninho, entre o ninho e o colchão. E aí eu vi que tava apertado o colchão, ele não tinha espaço pra se movimentar. Então quando ele fez 3 meses, que eu percebi, né, a necessidade de tirar o ninho, porque tava apertado, ele não tinha espaço pra se movimentar, eu fui lá e tirei o ninho. Eu guardei o ninho na esperança de ainda precisar pra alguma ocasião. E eu não precisei mais do ninho, não usei mais o ninho de maneira nenhuma. No período em que eu usei, que foi até os 3 meses certinho, eu usei muito. Todos os dias eu usava ninho. Mas depois que eu tirei do berço, ele praticamente perdeu a função dele pra mim. Então eu não achava mais necessário o uso do ninho. E aí eu acabei doando junto com o kit berço, que é o meu segundo item. O segundo item da minha lista, que também é bem polêmico. E aí eu sempre digo pra todas as mães, principalmente as mães de primeira viagem, se você quer muito o kit berço, faça, compre, decore, deixe lindo o berço do seu filho. Mas o kit berço, ele é muito caro e o uso dele também é por tempo limitadíssimo. Eu, como a maioria das mães, coloquei o kit berço por teimosia mesmo, porque eu queria decorar, eu queria deixar bonito, queria receber o meu filho como eu achava que ele merecia, né? Só que eu já tinha ciência que o kit berço, ele oferecia um certo perigo, que ele oferecia um certo risco pra vida do bebê, né? De sufocamento, enfim. E aí com 3 meses eu tirei o ninho, porque tava apertado o berço, né? Com 3 meses eu também comecei a tirar algumas peças do kit berço de Liam. E por último, lá na frente, quando o Liam já tava com uns 7, 8 meses, eu fui e tirei o mosquiteiro. O que é que acontece? No começo, quando o Liam nasceu, a minha casa só tinha um quarto. Então a gente fez quarto compartilhado. Então era bem mais fácil de estar monitorando ele ali, né? Junto com a gente no quarto, ver o movimento, se ele tava dormindo, se ele tava respirando. A mãe tem muito disso, né? Mas aí quando ele atingiu os 7 meses, a gente fez um quarto pra ele e ele passou a dormir sozinho no quarto dele. E aí um dia ele tava dormindo à tarde, fazendo uma soneca da tarde, e eu monitorava ele pela babá eletrônica, a babá acendeu e eu vi ele pela babá com a cabeça toda enroscada no mosquiteiro. Ele não parecia estar desesperado, ele não parecia estar sufocado assim, com falta de ar, né? E ele ficou lá bem quietinho, parado, bem tranquilo, como se nada. E aí eu só percebi que ele tava com a cabeça enroscada no mosquiteiro, porque eu tava observando a babá. Se eu não tivesse observando a babá, eu não teria visto, porque a babá só acendeu, ela não fez nenhum barulho, porque ele não chorou. A babá só emite som quando o bebê faz algum som. E ele não emitiu som nenhum, ele não chorou, ele não gritou, ele não fez nada, ele ficou lá calado, bem tranquilo. E aí eu tirei ele lá do berço e resolvi que dali em diante eu não ia mais usar o mosquiteiro também. Então, tanto o ninho quanto o kit berço, eu considero que pra mim foi um gasto desnecessário. Mas eu teria feito de novo no enxoval de Liam, né? No de Daniel já não vou repetir. Justamente porque muito em breve ele ia perder a utilidade, né? Eu decidi que eu não ia gastar dinheiro com o kit berço e já ia montar o berço dele do jeito que eu ia usar o berço nos próximos meses. Que é sempre com lençol de elástico e somente. Nem travesseiro o Liam usa até hoje. Então, o que é que eu fiz? Eu usei as cores pra decorar, né? E as almofadas com uma textura aqui e ali pra poder dar
dar uma decorada. Comprei 3 almofadas de cores diferentes, o lençol de elástico também de cores diferentes. Baseei todo o meu enxoval só apenas em cores, né? Nunca em temas exatamente, eu não gosto muito não. E aí eu só colori mesmo o berço com essas 3 almofadas e o lençol de elástico. E eu acho particularmente que ficou muito bonito do jeito que ficou. Ficou simples, ficou muito bonito e eu não gastei quase nada. O meu terceiro erro foram roupas de todos os tamanhos que eu comprei. Inicialmente a minha ideia era não gastar com roupa. Só que depois que eu comecei a arrumar o guarda-roupa e a cômoda e eu vi que eu tinha pouca coisa, eu considerei pouca coisa, né? Mas eu deveria ter mantido a minha decisão. Aí eu enlouqueci, eu disse, eu vou comprar mais roupa. Lian não tem quase nada, eu não comprei quase nada. Aí fiz a besteira de comprar mais roupa. Saí comprando roupa de todos os tamanhos. Comprei RN, P, M e G. Minha gente, que burrada que eu fiz. Eu gastei dinheiro à toa, porque Lian nasceu no calor, numa época de calor, era outubro. E as roupas RN e P que eu comprei eram roupas muito quentes. Porque na minha cabeça, mesmo que fosse calor, por ele ser bebê, ele ia sentir muito frio. Ai, que burro, dá 0 pra ele. E não aconteceu nada disso. Foi muito quente e pra piorar, Lian ainda tinha muita dermatite de contato, dermatite atópica. Enfim, tudo que era dermatite aparecia em Lian. E piorava com o calor. No começo a gente já não sai muito, nossas saídas pra rua é mais pra consulta médica, pediatra, essas coisas. Mas mesmo assim eu não saí tanto assim. Igreja eu ia muito pouco. Eu passei aí a igreja mesmo, acho que quando Lian já tava com uns 4 meses. Então já tinha perdido a maioria das roupas que eram pequenas. E acabou que eu tive que ir comprando mais roupas pra poder usar quando eu precisava. Por exemplo, eu ia no pediatra, eu não ia botar aquela roupa quente que eu tinha comprado. Eu tive que comprar mais roupa, né? Procurar mais peças fresquinhas, camisetinha, conjuntinho assim de camisetinha, short. E se eu tivesse mantido a minha decisão, não tinha gasto dinheiro 2 vezes, né? E as roupas maiores eu perdi igual. Porque é o seguinte, a gente vai esperando pra vestir o bebê, pra ver se já tá dando a roupinha no bebê, né? Pra poder usar. Só que aí eu ia fazendo isso, daqui a pouco eu via que ainda ia demorar muito pra ele usar aquela roupa, aí deixava um tempão sem experimentar pra ver se já tava cabendo. Quando eu ia provar nele, a roupa já tava apertada, ele já tava maior do que a roupa, não passava na cabeça, apertava braço, apertava coxa, enfim, perdia a roupa também. Então esse foi um dos meus erros no enxoval do meu primeiro filho, e eu tentei não repetir agora, não sei se eu consegui, só vou saber quando o Daniel nascer, mas eu tentei prestar bastante atenção nesse quesito dessa vez, né? Então eu comprei roupas só de 0 a 3 e 3 a 6 aqui, e a maioria das roupas foram roupas pra calor, porque aqui Daniel vai nascer no verão. Roupas de frio mesmo, eu vou deixar pra comprar lá na frente, quando já estiver se aproximando do outono. O meu quarto erro, assim como as roupinhas, eu comprei bastante sapatinho. Meu Deus do céu, a mulher gosta de comprar. Eu comprei muitos sapatinhos. Comprei alguns pra Lian usar mais pra frente. Mas eu também comprei sapatinhos muito pequenininhos. E como eu falei pra vocês, eu não era muito de sair de casa. Quando eu saía, era muito quente. E eu queria colocar roupas e sapatos também o mais fresco possível em Lian. E deixar o mais confortável possível. Por causa das dermatites que sempre estavam ali aparecendo. Então acabei que eu não usei a maioria dos sapatinhos. E também foi um gasto à toa. O meu quinto erro foi comprar muito de tudo. Muita fralda, muita toalha, muito lençol, muito coeiro. Porque o que foi que aconteceu? Fralda de pano, essas fraldinhas normal mesmo. Eu comprei 30 fraldas, 20 fraldas da pequena e 10 fraldas da grande. E eu usei muito pouco fralda no começo. Eu só vim usar fralda mesmo depois que Lian já tava com mais de 1 ano de idade. Então eu teria apenas reduzido a quantidade de fraldas, né? Na questão de lençóis, eu comprei alguns lençóis de elástico. Eu acredito que eu comprei 4 lençóis de elástico e 2 jogos de lençóis. Dos jogos de lençóis, os 2 lençóis de elástico eram brancos. Eu gostava de colocar por baixo e aí por cima eu colocava outro lençol de elástico. Mas aí eu comprei esses lençóis de elástico e nem todos eu me agradei depois quando eu comecei a usar. Porque alguns só tinham elástico na ponta, onde vai prender o lençol no colchão. E nas laterais não tinham. E esse tipo de lençol é terrível. Horrível, horrível, horrível. Eu detestei. Sem falar que alguns eu não gostava era do material. Então eu acho que eu fiquei usando só 2 lençóis de elástico. Então também teria reduzido a quantidade, né? E acho que também não teria comprado o jogo de lençol. Então eu não comprei jogo de lençol dessa vez, mas eu comprei lençol de elástico, porém eu reduzi a quantidade, comprei só 2. E eu acho que vai ser suficiente por um tempo. E se eu precisar de mais, aí mais pra frente eu compro. No caso das toalhas, eu comprei muitas toalhas. Comprei toalha fralda, comprei toalha felpuda. Só que o que é que acontece? Algumas toalhas eu comprei muito pequenas. Então quando o Lian fez 6 meses, as toalhas nem cabiam mais pra enrolar ele. Não dava mais, ele tava grande pra toalha. Outras foi o material que não supriu a necessidade.
necessidade de absorver a água, de enxugar bem o corpo dele, né? Então acho que eu também teria reduzido a quantidade de toalhas e teria pesquisado um pouquinho mais toalhas de qualidades melhores, né? Nesse quesito aí realmente eu pequei. Eu só peguei a toalha lá, comprei e pronto, não prestei atenção nisso. E cueiro, a maioria das mães que eu conheço dizem que cueiro é muito útil, que usam muito e tal, que tem 1001 utilidades, mas eu não usei cueiro pra quase nada. O cueiro comigo perdeu praticamente todas as funcionalidades. Acho que eu não dei muita atenção ao cueiro, sabe? Ele ficou lá guardado, eu não usei muito não. Eu comprei 3 grandes e 3 pequenos. Eu usava mais os coelhos grandes, então no caso dos coelhos eu também teria reduzido. Teria comprado só os grandes, os 3 grandes que eu comprei, que já tinha sido mais do que suficiente. O meu 6º erro foi carrinho de bebê. Gente, não é que o carrinho do bebê não é útil, muito pelo contrário, o carrinho do bebê é muito útil, mas quando a mãe usa, e no meu caso eu não usava, eu evitava levar o carrinho para os lugares por causa do peso e tal, daquela logística, já tinha que levar o bebê conforto, tinha bolsa, tinha lia, enfim. Aí eu evitava levar carrinho para os lugares, mas eu comprei com a finalidade de levar para os lugares. Sem falar que quando eu comprei também, eu pensei no seguinte: se eu precisar colocar a linha para dormir, sem ser no berço, eu tenho carrinho. E acabei também não usando. Mas nesse caso foi erro meu, porque quando eu colocava Liam no carrinho, Liam chorava, eu já tirava. Eu não ensinei Liam a dormir no carrinho, né? Eu penso assim, a criança é uma folha em branco. Ela só aprende o que a gente ensina. Eu ensinei Liam a dormir no berço desde o primeiro dia, desde que a gente chegou da maternidade. Liam dorme sozinho até hoje. Mas não ensinei Liam a dormir no carrinho. Quando ele dava um chorinho, eu já queria tirar, já ia correndo tirar ele de lá, pegar, ficar com ele no braço. Eu não insisti com ele no carrinho, né? Então eu só gastei dinheiro com carrinho de bebê. Então nesse caso o erro foi meu. Mas o carro eu considero muito útil, tanto é que eu comprei de novo. Acredito que agora eu vou usar muito mais. O meu 7º erro é o bebê conforto. Inclusive meu bebê conforto e o meu carrinho eu comprei juntos. Eles eram um conjunto. O bebê conforto também perdeu a utilidade, mas também foi erro nosso. Quando eu levava no carro o bebê conforto, colocava a linha. Quando o Liam chorava um pouquinho, eu tirava. Então assim, ele não aprendeu a ficar no bebê conforto. Foi um erro nosso, mas o bebê conforto, de qualquer forma, a gente precisa comprar para poder sair da maternidade. Só sai da maternidade com o bebê conforto. Aqui eles chamam o ovo, o ovinho, e eu comprei novamente. Mas assim, como eu falei pra vocês, foi um erro da gente, né? A gente não deu atenção nem ao carrinho, nem ao bebê conforto. A gente evitou o máximo possível de levar pros lugares por causa do peso e tal. Então, por ele sempre estar no braço, a gente não conseguir deixar ele no bebê conforto, a gente começou a deixar de levar para os lugares, inclusive para colocar no carro. E eu digo para vocês, não façam isso. Graças a Deus não aconteceu nada com o Liam, mas poderia ter acontecido. Ia ser completamente culpa nossa, né? Dele não estar devidamente instalado no carro ali, no bebê conforto, enfim, que era onde ele deveria ficar. Então sim, eu acredito que os dois, tanto o carrinho quanto o bebê conforto, são úteis, não são gastos desnecessários. Passam a ser desnecessários quando a gente não usa, que foi o meu caso, né? Ele só foi um gasto desnecessário porque eu não usei. O meu 8º erro foi comprar itens de alimentação quando o Liam ainda tava na barriga. Pratinho, copinho, uma madeirinha de água, papeirinho pra mexer comida, aquelas colheres grandes de plástico. Eu nem sei porque eu comprei uma madeira, porque o meu objetivo desde o começo era amamentar. Inclusive eu amamentei exclusivamente até 6 meses. E depois eu continuei amamentando até os 2 anos e os 2 meses. E aí eu comprei uma madeira. Na verdade eu comprei pra colocar água quando ele começasse a introdução alimentar. Só que se eu tivesse esperado a introdução alimentar, eu ia saber que mamadeira ia ser inútil, que eu deveria, ao invés de ter comprado uma mamadeira, ter comprado um copinho, né, um copinho de transição, enfim. E aí eu comprei várias coisas que eu acabei não usando na introdução alimentar e foi mais um gasto desnecessário de dinheiro. Então se eu tivesse esperado para comprar quando fosse começar realmente a introdução alimentar, o que eu teria comprado era apenas um pratinho com ventosa, ou 2, porque o prato com ventosa você prende ali no bandejão da cadeirinha e aí fica presinho ali, o bebê não consegue tirar. Teria comprado os talherzinhos de transição também, que eu comprei só colheres de silicone, e teria comprado um copinho de transição. Babador, Liam não chegou a usar, eu deixava Liam se melar à vontade. Se mele, meu filho, vá, conheça os alimentos, faça hidratação do seu cabelo. No enxoval de Daniel, eu vou comprar um babador impermeável, que parece uma camisa, veste na criança, né? Pra ele não ficar sem roupa, sem camisa, né? Por causa do frio. Quando ele começar a introdução, eu acredito que já vai estar frio. E lá, como era calor, Liam podia ficar de fralda à vontade. Aqui não, né? E a cadeirinha de alimentação. Isso aí era uma coisa que eu deveria ter comprado antes da introdução e eu não comprei. Só vim comprar depois que eu comecei. Então, o começo da introdução de Liam começou comendo no carrinho. E era muito ruim pra apoiar ele, porque o carrinho não tem sustentação, não tem apoio, né? A criança fica meio molenga lá. Então, é o que eu vou fazer agora no enxoval de Daniel. Gente, o meu 9º erro do enxoval foi o
sling. Infelizmente, eu acabei pulando na hora que eu tava gravando o vídeo. Então eu tô gravando o áudio pra poder contar pra vocês, né? O sling, ele é muito bom. Ele tem uma vantagem que você consegue ficar com o bebê ali juntinho de você, enquanto você faz alguma coisa, né? É muito bom, principalmente pra aqueles bebês que não conseguem desgrudar da mãe. Eu usei o meu pouquíssimas vezes. Eu posso contar nos dedos, que foram 2. E a parte que me incomodou, né, que fez eu desistir de usar o sling, é justamente as amarrações. Ele tem algumas amarrações e isso no dia a dia acaba não sendo muito prático. Por esse motivo, eu deixei de usar o sling e eu não voltei a comprar agora no enxoval de Daniel. Eu sabia que eu não ia usar de novo. Meu 10º erro, como eu já falei pra vocês, foi comprar mamadeira. Já estava decidida desde o começo que eu ia amamentar e ainda assim eu insisti em comprar mamadeira. Eu só comprei uma madeirinha pequena, não comprei uma madeira grande. Mas eu digo pra vocês, se vocês estão decididas a amamentar desde o começo, não comprem mamadeira. Porque na primeira dificuldade, no primeiro incômodo da amamentação, se você tiver uma mamadeira, você vai querer pular pra mamadeira. Se for o caso de você precisar tirar o seu leite pra dar ele, melhor do que mamadeira é um copinho americano de vidro ou uma colher dosadora. Porque a sucção da mamadeira é uma e a sucção do mamar no peito mesmo, né, é outra. Então corre esse risco de gerar aí uma confusão de bico, que foi o que aconteceu com o Liam. Quando eu comecei a tirar leite pra dar a ele teve uma confusãozinha de bico. Não demorou muito, foi coisa de 5 dias eu tirando leite pra dar na mamadeira. Quando eu ia colocar ele no peito pra mamar, eu já percebi que ele tava querendo meio desaprender, sabe? E aí começa a machucar o peito. Então, mamadeira, na minha opinião, eu acho que só pra quem for da fórmula mesmo. O 11º erro dessa lista não é exatamente um erro. São quadrados, chiqueirinhos e cadeiras espreguiçadoras. Eu sei que pra muita mãe, eles têm utilidade, mas na minha visão, pra o meu dia a dia, pra minha logística de como eu ia cuidar de Liam, eles não iriam servir. Se fosse no caso de manter o bebê distraído em algum lugar, eu preferia deixar ele no berço, já que tem berço, eu preferia deixar no berço. Ou no chão mesmo, que eu acredito ser o melhor lugar para o bebê se desenvolver. Quando o Liam começou a sentar, engatinhar, querer levantar, eu tinha um tapete na minha sala, que ele era bem peludo, e ele ficava muito nesse tapete, só que depois eu comecei a ter medo de aparecer algum bicho no tapete, porque o tapete tinha muito pelo, e o pelo desse tapete era alto, e aí eu fiquei com medo de aparecer um bicho, sei lá. Então o John comprou aqueles tapetinhos de borracha, né, aqueles tatamezinhos de borracha, e foi ali que Liam se desenvolveu. Quando eu tava fazendo comida, ele ficava lá no tapetinho brincando. Quando eu tava fazendo qualquer coisa, ele tava sempre lá no tapetinho com os brinquedinhos dele, sentando, levantando, caindo. Então, pra mim, o melhor foi o tapete. Eu não cheguei a comprar nada que limitasse o espaço dele andar, dele brincar, né? Mas eu sabia que precisava de um lugar específico pra ele ficar, e esse lugar pra mim foi o tapete. Se fosse no caso dele precisar dormir, ele teria o berço ou o carrinho, né? O carrinho eu não cheguei a usar, então ele só dormia no berço, tanto de dia quanto de noite. O quadrado seria muito útil se eu vivesse saindo assim, viajando pra dormir fora, eu desmontava e levava pra ele dormir dentro do quadrado, né? Mas quando o Liam era novinho, eu só saí com o Liam pra dormir fora uma vez, que foi quando ele tava com 2 meses, no Natal, a gente foi pra uma chácara. E aí eu levei o ninho, eu tinha o ninho, eu levei o ninho, ele dormiu dentro do ninho em cima da cama. Mas se eu fosse uma pessoa que viajasse muito, eu ia achar necessário ter um quadrado, alguma coisa, um berço portátil, eu não sei, mas alguma coisa pra colocar ele, pra ele dormir, né? Mas pra minha realidade, quando eu tava montando o enxoval, foi um item que eu excluí, porque eu achei que não ia precisar, e realmente eu não precisei. Não fez sentido nenhum pra minha rotina. Então eu não me arrependo de ter excluído esse item, e novamente eu não vou comprar pra Daniel também. O meu 12º erro foi estocar itens de higiene. A gente geralmente faz o enxoval de higiene do bebê, né? E eu fiz o de Liam. Mas foi um erro imenso esse estoque. Como eu falei pra vocês, com menos de um mês, Liam começou a apresentar dermatite atópica, dermatite de contato. Então eu tive que trocar tudo. Então tudo que eu já tinha comprado, eu perdi. Eu não usei nada. Eu tinha comprado kits e mais kits da Natura, perfume, shampoo, que eu amava o cheiro da Natura. Sempre gostei do cheirinho do Natura Mamãe e Bebê. Só que pra ele era muito forte. A pediatra pediu pra substituir por Mustela, que é o que a gente usa até hoje, e eu vou usar novamente com o Daniel, porque eu não sei se Daniel vai vir com alguma coisa também, com alguma dermatite, mas é melhor prevenir do que remediar, né? Então já vou usando. Eu gosto muito dos produtos da Mustela, são produtos muito leves, muito bom pra criança que tem dermatite, enfim, alergias na pele. E aí mesmo eu já decidida de que eu vou usar Mustela, também não vou fazer estoque de Mustela. E justamente por causa disso, a gente não sabe como é que vai ser a pele do bebê, como é que vai reagir aos produtos que a gente vai usar. Então eu acho que é um erro muito grande a gente fazer estoque desses produtos, sendo que a gente não sabe se o bebê vai ter alguma intolerância, alguma alergia, uma dermatite. Então eu fiz isso no enxoval de Liam, mas eu não vou repetir no de Daniel. E o
meu 13º erro foram as fraldas. Lá no Brasil, eu fiz chá de fraldas. No caso, na primeira gestação, na gestação de Liam. Eu ganhei muita fralda. E aí, como eu já falei pra vocês, ele começou a apresentar várias dermatites. Então, a maioria das fraldas que eu ganhei, eu tive que me desfazer, porque provocavam as dermatites dele, né? E a única que diminuiu muito as dermatites, ele não deixou de ter, mas diminuiu muito, foi da marca Pampers. Lá no Brasil, a marca Pampers foi a única fralda que eu encontrei que tinha mais partes de algodão. As outras continham muito plástico, principalmente nessa região do umbigo e das costas. E era justamente onde ele mais apresentava dermatite. Então a pediatra começou a suspender as marcas das fraldas. Então a maioria das fraldas eu realmente perdi. Se hoje eu estivesse no Brasil e fosse fazer um chá de fraldas, eu não gosto muito disso, de especificar a marca de fralda no convite do chá de fralda, né? Mas pelos convidados serem mais amigos mais próximos, família, eu acho que dessa vez eu pediria sim. Eu especificaria, colocaria lá no convite para os convidados trazerem só da marca Pampers. Mas só por essa questão mesmo da dermatite, porque eu não sei se Daniel vai ser como Liam, né? Porque segundo a dermatologista que acompanhou Liam e a pediatra, a questão das dermatites de Liam é genética. John tem asma, e aí Liam veio com o gene e poderia se manifestar nele de várias formas. Ele poderia ter asma também, ele poderia ter outros tipos de alergia, só que nele se apresentou como dermatites. Então ele tem dermatite de contato, dermatite atópica, dermatite disso, daquilo, por causa do gene da asma. Nunca na minha vida isso ia passar na minha cabeça, mas foi o que a dermatologista explicou, mais ou menos, porque eu não sei explicar como ela me explicou, né? Mas é mais ou menos isso. Então eu pediria Pampers também, só por prevenção mesmo. Agora nós vamos para a minha lista de acertos. Antes de eu começar, se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar o joinha, aperta aí nesse botãozinho, apertou, porque senão tu vai deixar pro final e vai esquecer e não vai dar o joinha. Agora vamos pra lista de acertos. O primeiro item da minha lista foi a almofada de amamentação. Inclusive eu tô aqui encostada na de Daniel. Eu acho muito bom a almofada de amamentação. Há quem diga que é um item inútil, desnecessário, que é gasto de dinheiro. Eu não achei. Eu usei a almofada de amamentação de Liam por muito tempo, muito mesmo, até quando nem tinha mais necessidade. E eu sou uma pessoa que preza conforto, eu gosto de comprar as coisas observando sempre essa característica do conforto. E eu acho que a almofada foi um item muito importante na amamentação, principalmente quando a gente é mãe de primeira viagem, a gente ainda não tem o manejo de segurar o bebê, de sustentar o peso do bebê ali amamentando por muito tempo, dói os ombros, dói os braços, dói a coluna, dói tudo. A almofada da amamentação ajuda muito a dar suporte, né, ao bebê ficar ali bem posicionado, e você pode usar até para muitas outras coisas. Por exemplo, quando o bebê vai ficando maiorzinho, 2, 3 meses, a gente tem que começar a estimular o bebê, né, e ela serve para ajudar nesse estímulo, aquele estímulozinho do pescoço, para o bebê levantar o pescocinho, a gente coloca ele apoiadinho na almofada. Gente, ela serve para muita coisa, não só para amamentar. Então eu não acho de forma nenhuma que a almofada de amamentação é um item desnecessário. O segundo acerto, esse é polêmico, é o kit higiene, e eu já vou começar explicando o seguinte: se você pretende usar apenas lenço umedecido nas trocas do bebê, não compre kit higiênico. Agora, se você pretende limpar o bebê só com água e algodão, o kit higiene é uma mão na roda, porque o trocador tá aqui, a gente coloca o bebê no trocador, o kit higiene tá ao lado do trocador, então facilita muito essa dinâmica da troca, né? Do que você precisar, tá tudo ali, o algodão, a garrafa térmica com a água, você aperta na garrafa térmica, a água cai na molheira, aí você vai, pega o algodãozinho dentro do pote, molha na molheira, espreme o excesso, limpa o bebê. 1 hora depois. Enfim, tudo pertinho ali, facilita demais. Então, pra quem vai fazer a troca do bebê dessa forma, usando água e algodão, é ótimo o kit higiene. Eu, inclusive, comprei no enxoval de Liam e eu usei até a gente viajar, até a gente se mudar aqui pra Portugal, eu usava o kit higiene. Já no enxoval de Daniel, eu também pensei em fazer kit higiene, porém eu procurei muito na Shein, procurei no Google, eu não encontrei nenhum parecido com o que eu tinha de Liam. Eu só vi na Shopee, mas por algum motivo eu não consigo comprar pela Shopee, eu não sei porquê. Mesmo eu trocando meu endereço no aplicativo, eu não consigo fazer compras pra serem entregues aqui. Eu não sei, aconteceu alguma coisa com o meu aplicativo. Então eu procurei na Shein, no Amazon, e também não achei. Talvez eu esteja procurando errado, pelo nome errado, enfim, não sei. Aí o que é que eu fiz? Eu peguei uma bandeja, comprei uma bandejinha de bambu, comprei 2 frascos com a tampa de bambu, seria pro algodão e cotonete, e aí por fora eu ia comprar uma garrafa térmica e uma molheira. Só que a garrafa que eu queria, que é essa pequenininha, branquinha, com um pumpzinho pra gente apertar, eu também não achei aqui. Nem loja física, nem virtual, nem no Google, em lugar nenhum. Então eu desisti, deixei na bandejinha só os 2 potinhos e comprei aqueles frascozinhos de acetona que a gente aperta, coloca o algodãozinho. É até mais prático do que a garrafa térmica, né? Mas foi porque eu não encontrei mesmo uma garrafa do jeito que eu queria.
foi mais por isso. Mas vou fazer normal as trocas com água e algodão. Assim como eu fiz com Liam, justamente por causa da questão da prevenção. Só por isso. O meu terceiro acerto foi a poltrona. Estou aqui sentada na minha. Eu comprei poltrona de amamentação, tanto no enxoval de Liam quanto no de Daniel. Eu amo poltrona de amamentação. É muito confortável. Acaba se tornando o lugar exclusivo da amamentação. E nessa casa aqui em específico, eu nem teria onde amamentar exatamente, porque aqui tem um sofá na sala, mas eu não gosto de sentar naquele sofá. Tem as cadeiras da mesa, que seriam igualmente desconfortáveis. Tem a cama, mas eu detesto amamentar na cama. Seja sentada, seja deitada, seja o que for. Acho muito desconfortável. Tentei, inclusive, algumas vezes, testar pra ver se eu conseguia amamentar na cama. Colocava travesseiro, enfim. Mas pra mim, foi uma experiência horrível. Tem mãe que consegue amamentar tranquilo. E aí, pra essas mães, a poltrona realmente é um item desnecessário, né? Mas pra mim, foi importante ter poltrona. Ajuda muito nessa questão da amamentação. A gente fica bem acomodada, bem confortável. Não sobrecarrega a coluna. Eu acho que na cama, pode ser a cama mais confortável do mundo. Igual a minha era. O meu colchão era muito confortável. Mas vai passando o tempo ali, o peso da gente vai afundando o colchão. E aí começa a sobrecarregar a coluna. Aí você tem que ficar o tempo todo mexendo no travesseiro, ajustando a posição e tal, pra ficar confortável. E aí a amamentação fica mais desconfortável ainda. Então pra mim não deu certo amamentar sentada na cama. Então por esse motivo, e também pela questão que aqui não tem onde eu realmente amamentar, eu comprei novamente a poltrona, né, pra um enxoval de Daniel. Então, pra mim a poltrona é sim um item importante e me serviu muito. O meu quarto acerto foi comprar uma colher dosadora. Colher dosadora, pra quem não sabe, ela parece uma mamadeira. O corpo dela é meio que de silicone e a ponta dela parece uma colher realmente, onde tem um furinho ali que vai saindo o leite aos pouquinhos, gotejando o leite aos pouquinhos. É bem parecido com o fluxo do peito. Ela não altera o jeito do bebê sugar. E quando eu comprei foi mais pelo seguinte: quando o Liam nasceu e eu comecei ali a amamentação, quando eu cheguei em casa eu comecei a usar muito absorventes para seios. E o atrito desse absorvente ali no meu seio todo dia, 24 horas por dia, começou a fissurar o meu seio, começou a ajudar a fissurar o meu seio. Porque normalmente o nosso seio ele já tá sensível ali com a sucção do bebê, uma sucção muito forte ainda, ele ainda não sabe mamar direito, a pele ainda tá muito sensível. E eu comecei a usar esses absorventes para seios por causa de vazamento de leite e tal, enfim. Só que o absorvente para seio não é uma coisa de uso contínuo, é para fazer um uso rápido. Por exemplo, você vai na rua, aí você coloca o absorvente para não vazar leite na sua roupa. E o absorvente tava ali o tempo todo encostando aquele atrito, aquele calor, aquele roçado ali no mamilo que já tá sensível. Então começou a fissurar o meu seio. Nisso, os dois fissuraram, só que o esquerdo ficou horrível. Foi o pior de todos. Era muito doloroso amamentar no seio esquerdo. Eu usava uma bolanolina, que era a da Milá, que ela é excelente, ela é muito boa, mas não cicatrizava, porque eu não parava de usar o absorvente, né? Então o que é que eu fiz? Eu pensei, meu Deus, não tem condições de eu continuar amamentando no seio, porque tá muito machucado, tá doendo muito. E no direito eu ainda conseguia amamentar, mas o esquerdo era uma dor insuportável. Então eu falei pra John, amor, eu preciso comprar uma bomba elétrica, porque eu vou tirar o leite, que é menos dolorido, né, na bomba, e aí eu coloco na mamadeira e dou pra Liam. E aí eu tirava o leite com a bomba e dava na mamadeira. Com 5 dias eu dando leite na mamadeira, Liam começou a apresentar confusão de bico, porque como eu já falei pra vocês, a sucção da mamadeira é diferente da sucção do peito, né? Então ele começou a ficar meio ali como se estivesse desaprendendo a mamar. O seio esquerdo já tava machucado, eu tava evitando que ele mamasse no seio esquerdo e ele tava mamando no direito ainda. Mas aí ele começou a machucar também o seio esquerdo. Aí eu me desesperei, disse, meu Deus, não vou conseguir mais amamentar o menino de jeito nenhum. Aí eu fui, pesquisei, comprei a colher e aí eu comecei a usar, colocava o leite na colher e dava pra ele ao invés de dar na mamadeira. E aí com 2 dias usando a colher eu percebi que já tinha melhorado o jeito dele de mamar. E ela não foi útil somente pra isso. Ela também foi muito útil na questão de eu precisar sair, fazer alguma coisa rápido na rua e Liam ficar com John. Eu tirava o leite e aí John dava também a ele. E também quando eu mesma saía com ele, sozinha ou com John. Eu sou daquelas mães que não gosta de ficar com o seio exposto quando vai amamentar, né, na rua, pra todo mundo ver. Eu sou meio vergonhosa, né, nessa parte. Quando eu amamentava, ou eu cobria Liam inteiro, ou então eu procurava um lugar mais reservado pra amamentar, que não fosse ter ninguém, né? Que não fosse ter fluxo de pessoas ali. Só que tinha lugares que não dava pra eu fazer isso, que nem teria um lugar reservado pra eu amamentar, ou que estaria muito quente, muito calor, pra Liam ficar todo coberto. Então é aí que a colher entrava. Eu tirava o leite, levava na bolsa, e aí nesses tipos de lugares, eu colocava o leite ali na colher e dava ele tranquilo, não precisava eu amamentar diretamente no peito. E aí ela me ajudou muito também nisso. Como eu já sei disso, já estou prevendo esse tipo de coisa acontecer, eu comprei de novo no enxoval de Daniel. E aí, falando sobre fissuras nos seios, entra o meu 5º item, que são as roscas de amamentação. Meu Deus do céu, pensa num negócio que ajuda na amamentação, principalmente nessa
parte de cicatrização, nessa parte de não fissurar os seios, se você usar a rosca de amamentação desde o início da amamentação, se o seu bebê tiver uma pega correta, uma pega boa, se você usar as roscas, né, para evitar o atrito ali no mamilo que tá sensível, desde o início ela já ajuda a evitar a fissurar os seus mamilos, que é o que prejudica geralmente o andamento com a amamentação. Agora, se você já tá com os seios fissurados, ela é ótima para ajudar a cicatrizar. As roscas de amamentação associadas com uma pomada de lanolina é tiro e queda para fissura. Como eu já falei para vocês, eu tive fissuras, né? Então as fissuras que eu tive, elas só passaram a começar a cicatrizar realmente quando eu parei completamente o uso dos absorventes para seios, né? E fiquei usando só roscas de amamentação, porque a rosca, ela tem um furo ali no meio em que você encaixa o seu mamilo e aí ela protege o seu mamilo do atrito com o sutiã, com a roupa, enfim. Ele fica livre ali também, né? Respirando, sem umidade, sem atrito. E aí ajuda muito a cicatrizar as fissuras, que foi o meu caso, né? Que foi o que aconteceu comigo. Então eu acho que rosca de amamentação é um dos itens que a gente menos pensa na hora que a gente tá montando enxoval, mas é uma das coisas que a gente mais precisa quando o bebê nasce, né? Que a amamentação para quase toda mulher é muito difícil no começo, né? Só após os 3 meses, né, de amamentação, quando o peito calejou, a gente ganhou experiência, aprendeu direito a pega ali do bebê, quando a gente ganha mais informação, enfim, é que a amamentação se torna o paraíso, né? Comigo, pelo menos, foi assim. E aí, o meu 6º item da minha lista de acertos é justamente a pomada de lanolina. Quando eu tava montando enxoval, eu comprei uma pomada de lanolina qualquer, porque eu achei que não teria nenhuma diferença dessa que eu tinha comprado pra que eu tava pensando em comprar, que ela era muito mais cara, ela era 3 vezes mais cara do que a que eu comprei. Quando o negócio começou a apertar, que fissurou tudo, que era dor pra todo lado, eu vi que realmente fazia muita diferença ter uma lanolina boa, que dá alívio mesmo, que hidrata a pele do seio, né, ali do mamilo, em volta. Então, a lanolina que eu usava lá no Brasil era a Milá. Aqui não tem Milá, eu comprei uma da Medela, que é da mesma marca da minha bomba elétrica de leite. E eu vejo as mães dizendo que ela é muito boa. Eu vou testar agora quando o Daniel nascer, né, pra saber. O 7º item da minha lista de acertos é a banheira com o trocador. Infelizmente, eu não comprei banheira com trocador para o enxoval de Daniel, porque a logística daqui é bem diferente. Então, primeiro, aqui não tem espaço para colocar uma banheira com trocador. Segundo, aqui não é como no Brasil, que a casa esquenta bem, então a umidade evapora. Aqui é bem úmido, então eu acho que não daria certo colocar mais umidade dentro do quarto, né? Colocar uma banheira aqui para dar banho todos os dias no bebê, a umidade ia acumulando, gerando mofo, enfim, não ia dar certo. E terceiro, banheira com trocador, como a de linha, como a que eu tinha de linha, que ela era uma banheira simples, ela era bonita, mas ela era funcional. Eu não encontrei aqui, eu só encontrei umas banheiras grandonas, assim, com muito compartimento, muito trambolhuda. Não encontrei nenhuma que realmente me agradou. Encontrei algumas muito bonitas, que era só a banheira com o suporte, não tinha trocador. Nesse caso eu teria que comprar, de fato, o trocador. Só que eu achei que elas eram muito caras, 120 euros numa banheira. Eu ainda ia ter que comprar o trocador, então eu desisti de ter banheira com suporte e trocador. Comprei uma banheira bem simples na Shein, e é a banheira que eu vou usar, né, agora no enxoval de Daniel. Mas eu amo de paixão banheira com trocador, porque banheira com trocador é muito prática. A gente dá banho ali no bebê, faz tudo no lugar só. Quando a gente termina de dar o banho, abaixa a mangueira num baldinho, escorre a água, a gente deita a tampa, né, com o trocador, coloca o bebezinho ali em cima, já começa a troca, faz tudo num lugar só. E além disso, a gente poupa bastante a nossa coluna também, porque ela fica ali numa altura bem boa pra gente dar banho no bebê, a gente não fica muito abaixado, também não fica muito alto, né? E aí não sobrecarrega a nossa lombar. Eu acho ótimo, é excelente banheira com trocador, acho maravilhoso, mas realmente aqui não ia dar certo. Então, no enxoval de Daniel eu não comprei, mas se eu tivesse no Brasil, eu com certeza compraria de novo. O 8º item da minha lista de acertos foi comprar macacão com pés abertos e com zíper. Por quê? Macacão com zíper, ele é muito prático, ele traz muita praticidade na hora da troca, principalmente para as trocas da madrugada, né? Quando a gente tá ali meio sonolenta, quer trocar logo, terminar logo. Então, assim, desceu o zíper, subiu o zíper, trocou o bebê. Com botão também é muito prático, mas não chega a ser mais prático do que o macacão com zíper. E com o pé aberto, a questão é o seguinte: quando a gente compra macacão com o pezinho fechado, quando o bebê fica de um determinado tamanho, o macacão começa a ficar apertado, porque o pé do macacão é fechado. Quando é aberto, a gente consegue ainda subir um pouquinho a perna do macacão e colocar uma meinha, né? Então dá para o bebê usar ali o macacão por mais tempo. Então, nesse caso, é pela questão tanto da praticidade quanto também da economia. O 9º acerto da minha lista
é a babá eletrônica. Com certeza foi uma das melhores aquisições do enxoval de Liam. E eu até trouxe ela, né, pra Portugal. Tá aqui instalada no quarto de Liam. Liam dorme sozinho no quarto dele. Quando o bebezinho tá novinho, e aí ele tá dormindo e a gente precisa se afastar, se ausentar, né, pra fazer alguma coisa, uma comida, tomar um banho, enfim. A gente tem muito a impressão que o bebê tá o tempo todo chorando. Se ele tá dormindo, a gente pensa que acordou. Então a gente fica tendo que parar pra ver se ele realmente tá acordado, se ele realmente tá chorando, precisando da gente. E isso vai atrapalhando ali as atividades e dificultando o dia a dia pra gente que já não tem tempo direito, né? Então a babá eletrônica ajuda muito nesse sentido. É só você verificar ali na babá e ver se ele realmente tá acordado ou se ainda tá dormindo. Não tem que estar parando o tempo todo pra olhar. E muitas vezes quando a gente vai olhar, a gente acaba acordando o bebê sem querer, né? E pra gente ajudou muito, muito, muito. Quando a gente precisava sair à noite pra resolver alguma coisa. Enfim, geralmente deixava a Liam dormindo e pegava o visor da babá e deixava na casa dos pais de John, que moravam embaixo da casa da gente. Então eles monitoravam ali pela babá até a gente chegar. Geralmente quando a gente chegava, a Liam ainda tava dormindo. Mas só pela questão da segurança, né? Pra o bebê, por um acaso, não acordar e ficar lá chorando, berrando, né? Então ela foi muito útil nessa parte também. E ela foi muito mais útil quando o Liam passou a dormir sozinho no quarto dele. Que antes a gente fazia quarto compartilhado, que a casa da gente só tinha um quarto. Depois a gente fez um quarto pra Liam. E ele ficou dormindo sozinho no quarto dele. E aí a gente monitorava ele de madrugada pela babá. Se ele chorasse, se ele fizesse algum som, se ele acordasse, a gente via tudo pela babá. Não precisava a gente ficar levantando pela madrugada. E aí a gente conseguia dormir tranquilo, né? E aí ele dorme sozinho até hoje. E a babá realmente ajuda muito aí nesse quesito. Eu acho que realmente é um item indispensável do enxoval. E eu digo pra vocês, se puderem comprar, comprem. Se realmente achar necessário, comprem. Porque não é uma coisa que fica inútil, não. Sempre vai ter uso pra ela. O 10º acerto da minha lista é curso ou consultoria de sono do bebê e amamentação. Como eu já falei pra vocês, eu tive um pouco de dificuldade com a amamentação. Eu não desisti de amamentar, mas eu tive dificuldade nesse começo, né? Por causa dessas fissuras e tal. E aí eu fiz uma consultoria básica de amamentação. E assim, ela falou muitas coisas, uma consultoria muito boa, só que a maioria das informações eu já sabia. Só uma coisa que ela falou que mudou completamente a minha amamentação e me ajudou muito. Ela fez 2 correções no caso. E aí, mais tarde, quando o Liam já tava bem maior, que a gente tava construindo o quartinho dele, eu comprei o curso do sono do bebê, encontrei um perfil no Instagram que era maravilhoso e era muito informativo sobre essa questão do sono do bebê. E aí eu comprei o curso dela, que foi até Eliana Dias, e aí esse curso me salvou, porque Liam dormia muito mal desde o começo, desde quando ele nasceu, ele dormia muito mal, ele não dormia regularmente durante o dia, ele não dormia bem pela madrugada, ele se acordava muitas vezes pela madrugada, e aí eu colocava ele pra mamar, ele passava muito tempo mamando, quando eu colocava ele no berço ele se acordava, e aí era um ciclo sem fim. Eu amamentava pra ele dormir e ele demorava a pegar no sono, quando ele pegava no sono que eu colocava no berço, ele acordava de novo, e isso foi me desgastando assim, ó, ao longo dos meses, e eu não tava mais aguentando, eu não tava mais suportando. Chegou um momento em que eu pegava ele quando ele acordava, e aí ao invés de eu ir pra poltrona amamentar, eu deitava na cama com ele, porque o meu corpo já não tava mais suportando, né? Tava com muito sono, que eu pensava assim, não, eu vou ficar deitada, pelo menos descansando o corpo, enquanto eu amamento. Quando ele dormir, eu pego ele e coloco no berço. Só que era pior. Aí ele não dormia, eu não dormia, porque o meu sono era muito leve, e ficava nesse ciclo infinito aí de desgaste, privação de sono, de noites mal dormidas, enfim, eu tava enlouquecendo. E aí, depois que eu fiz esse curso, né, assisti todas as aulas, fiz todas as correções possíveis, comecei a colocar em prática ali o conteúdo do curso, mudou completamente a minha vida. Tanto é que Liam dorme super bem, Liam dorme sozinho, não deu mais trabalho, mas eu sofri muito até os 8 meses de Liam, né? Então isso também é uma coisa que é muito importante, que faz muita diferença. Depois que o bebê nasce, a gente fica gastando nosso tempo com roupinha, com kit berço, kit higiene, com não sei o quê. Essas coisas também podem ser importantes, só que o que realmente importa quando o bebê nasce é a sua saúde, é o seu sono, é o seu conforto, é o seu bem-estar, e nisso a gente nunca pensa. Então acho que um curso de sono do bebê ou uma consultoria de amamentação fazem muita diferença e são muito importantes. Pena que a gente nunca dá atenção a isso, só quando a gente realmente precisa. Graças a Deus eu tive acesso a isso na época e eu aprendi muito, e acredito que dessa vez eu vou errar menos, né? Eu vou sofrer menos também. A amamentação, embora seja muito dolorosa, ela é só por um curto período de tempo. Eu acredito que o sono é bem pior, porque ele se estende ali. Às vezes a criança tá com 2 anos de idade e ainda não dorme direito. E a mãe tá lá, há 2 anos, dormindo super mal, privada de sono, acabada, com a vida toda desregulada, com a vida toda desorganizada. A rotina da criança tá uma loucura. Então acho que faz muita diferença fazer uma consultoria de amamentação e principalmente um curso que fale sobre o sono do bebê. Meu 11º
primeiro acerto, que na verdade não é exatamente um acerto, mas é uma coisa que eu gosto muito, é o kit bolsa. Muita mãe acha desnecessário, já vi muito vídeo falando que a mãe só fez gastar dinheiro. Isso é verdade quando você compra coisas que você não tem a intenção de usar depois, ou quando você compra coisas que não dá pra usar a longo prazo. Tem mães que compram aquelas mochilas grandes que cabe um mundo dentro da mochila, que cabe bastante coisa, e elas são realmente muito boas, muito úteis. Porém, eu não compraria porque eu não gosto de mochila, e eu acho que pra levar pra maternidade, essas mochilas elas são excelentes, porque elas cabem praticamente tudo, você não precisa levar meio mundo de bolsa pra maternidade. Porém, para o dia a dia, depois quando o bebê nasce, eu não acho que é tão útil assim. Quando você tem mais de um filho, eu acho que sim, né? Porque aí você coloca todas as coisas de todos os filhos numa bolsa só. Mas quando é só um bebê, aquela bolsona grandona pra levar, tipo, só pra ir ali fazer uma consulta rápida, aquela bolsona imensa pra levar, às vezes pra um lugar que você nem vai demorar tanto lá, ou você não quer levar tanta coisa assim, eu acho que não fica muito legal, não é muito prático. Então eu gosto da ideia da mochila, porque ela não tem tanta cara de bebê assim, então você consegue usar por muito mais tempo. Porém, eu ainda prefiro fazer kits de bolsa. No enxoval de Liam, eu comprei uma mala, uma bolsa grande, uma bolsa pequena, uma lancheira térmica, uma necessaire para colocar os itens ali dele de higiene para levar para maternidade, um trocador portátil e um porta-caderneta de vacina. A mala, na minha opinião, ela só foi mais útil para levar para maternidade, né, porque cabia bastante coisa. E também caso você seja dessas mães que viajam muito, né, que gosta de viajar e aí leva o bebezinho para dormir fora alguns dias, a mala é super útil. Fora isso, ela não tem mais nenhuma utilidade, porque você não vai levar a mala mais para nenhum lugar. Já a bolsa grande, ela teve mais utilidade do que a mala, porque aí quando eu ia passar o dia na casa do meu pai, eu levava a bolsa grande, que conseguia colocar toalha, as roupinhas, itens de banho, itens de troca. Quando ele começou a fazer a introdução alimentar, colocava todas as comidinhas ali dentro. Ela servia muito pra isso. Quando eu ia ver a minha avó, passar o dia com a minha avó, ela era super útil. Já a bolsa pequena, eu usava muito, porque ela era menor, eu colocava pouca coisa ali, e aí eu levava muito pra consulta, pra igreja, enfim, eu amava a bolsa pequena. E aí foram essas três que eu trouxe, inclusive, a mala, a bolsa maior e a bolsa pequena. Aí tem a lancheira térmica, que eu também usei bastante, mas não usei tanto quanto a bolsa pequena. O trocador portátil, eu não vou mentir, eu usei bem pouco. A necessaire também, eu usava mais quando eu ia sair também, assim, pra passar o dia fora, ou pra um passeio, pra colocar todos os itens de higiene num lugar só, né, pra não ficar perdido ali dentro de uma bolsa grande. O porta-caderneta de vacina eu usei normal, nem muito nem pouco, mas ele mantinha ali conservadozinho a caderneta de vacina de Liam. Tá aqui também, eu trouxe, né. Então, pra comprar as bolsas do enxoval de Daniel, eu me baseei no que eu usei mais do enxoval de Liam. Então, não comprei mala, só comprei uma bolsa, nem grande nem pequena. Ela tá ali num tamanho meio médio, mas cabe bastante coisa nela também. E mesmo cabendo bastante coisa, eu ainda não acho ela tão grande, então serve pra eu usar no dia a dia, quando eu for pra uma consulta, se eu for na igreja, enfim. Comprei novamente um porta-caderneta de vacina. A bolsa que eu comprei já vem com trocador. E comprei a necessaire para colocar os itens de higiene, né? Para poder levar para maternidade tudo juntinho ali numa bolsinha só. Então você vê que do primeiro enxoval para o segundo, eu já reduzi a quantidade de bolsas, porque eu já sei que nem tudo tem uma extrema necessidade, né? E eu geralmente gosto de comprar bolsas que não tenham muita cara de bebê, para eu conseguir usar por mais tempo. O meu 12º acerto foi a bomba elétrica. Eu amo a minha bomba elétrica. Eu trouxe ela também. Foi John que comprou para mim. Ela é da marca Medela. Eu nem conhecia essa marca, mas John foi lá e comprou, e ela é maravilhosa. Me ajudou muito na amamentação de Liam, me ajudou muito, né, na cicatrização das fissuras. Eu tinha uma manual, mas eu não aprendi a usar. Não sei se era a minha que tinha algum defeito, mas o leite não saía de jeito nenhum. E aí foi quando eu comprei a bomba elétrica. Mas eu só comprei quando eu sentia a necessidade. Quando o Liam já tinha nascido, eu já tava ali amamentando e não tava dando muito certo, fissurando o seio. Então a bomba elétrica eu acho muito útil, sim. Porém, eu acho que ela deve ser comprada só depois, quando você já começou o processo da amamentação, pra você ver se realmente você vai ter necessidade. E o último item da minha lista de acertos são aspiradores nasais. Eu tenho 2 modelos, que são os que eu uso até hoje. Eu tinha um modelo bem tradicional, daqueles bem antigos, que foi o que eu comprei quando eu tava fazendo meu enxoval, que é aqueles de bombinha. Eu comprei aquele, mas eu não soube usar aquilo, não teve nenhuma utilidade pra mim, só fiz gastar dinheiro, apesar que não era tão caro. Quando o Liam completou 6 meses, ele teve um resfriado muito forte, e aí ele tinha muito catarro. A pediatra recomendou fazer a lavagem nasal, então eu comecei a
fazer lavagem nasal nele. E eu fazia com uma seringa. Depois de um tempinho pesquisando, eu encontrei um aspirador da Nasoar, que ele é como se fosse um tubinho. E ele é excelente. Eu amo esse aspirador, que é o que eu tenho, que eu faço lavagem com o Liam. E aí ele tira tudo de catarro, minha gente. Todo catarro que tiver preso, ele solta na hora. Sai tudo mesmo. Chega você ver os bolos do catarro saindo pelas narinas do bebê. E comprei um outro aspirador. Ele tem uma ponta com um biquinho de silicone que você coloca no nariz do bebê. E a outra ponta tem um bocalzinho, onde você vai fazer uma sucção pra sugar o catarro que já tá solto. Não tem aquele catarro que já tá, tipo assim, já na saída do nariz e ele não sai de jeito nenhum. As crianças, elas não conseguem fazer pra expelir o catarro, né? Então esse aspirador serve justamente pra isso. A gente coloca o aspiradorzinho aqui no nariz do bebê, suga e chega a vir todo o catarro que tá solto. Então, na minha opinião, eu acho que esses são os melhores aspiradores, os mais úteis, os mais fáceis de usar e os mais eficazes. Espero muito que tenha ajudado de alguma forma a esclarecer, né, algumas dúvidas, principalmente das mães que ainda estão grávidas do primeiro filho. Eu acho que compartilhar a experiência ajuda muito a pessoa a decidir o que é que vai ser útil ou não pra ela quando o bebê nascer, que é o que importa, né? Quando a gente tá fazendo enxoval, a gente não sabe de nada. Só quando o bebê nasce, a gente vai pra prática, é que a gente descobre o que realmente valeu a pena. Então, baseado no enxoval do meu primeiro filho, eu já montei o meu segundo enxoval e eu espero que ele tenha o mínimo possível de erro. Espero também que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Não esqueçam de dar o joinha, se inscrevam no canal. E nos comentários vocês podem deixar as dúvidas de vocês e sugestões de vídeos. Como eu falei pra vocês, esse foi o primeiro vídeo da nossa saga aí do enxoval. E amanhã estamos de volta. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!